Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator Roberto Barroso, relator desta demanda, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Federal, nobres ministros, senhoras e senhores, meus nobres colegas que me acompanham aqui na tribuna. Primeiramente, cabe me apresentar o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é uma rede de organizações e representações do Brasil, que foi fundada há 41 anos e faz da defesa da democracia, da participação da sociedade nos espaços públicos e coletivos e a defesa dos direitos humanos premissas que norteiam e forjam a sua incidência e luta. E é nesse sentido que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, aqui funcionando como amigo da Corte, traz uma contribuição a esta arguição de descumprimento de preceito fundamental promovido pelo Ministério Público Federal, no que se refere ao Decreto 10.003, de 4 de setembro de 2019, que alterou o Decreto 9.579, de 2018, ao arrepio da lei que instituiu o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Lei Federal 8.242, de 91. Nobres ministros, primeiro ressaltar a importância da tutela monocrática concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que reconheceu a necessidade de um reordenamento dos efeitos deste decreto, porém deixando de fora alguns itens que trazemos aqui para uma necessária observância e compreensão sobre a matéria. Cabe-nos registrar que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 90, e regulamentado pela Lei 8.242, de 91, que, acompanhado pelo Decreto 9.579, de 2018, instituiu este órgão como a referência da política nacional. Ocorre que qualquer afetamento que se faz ao Conselho Nacional da Criança e do Adolescente há naturalmente, objetivamente, um atravessamento àquele que é o preceito e o fundamento da cidadania de crianças e adolescentes no Brasil. E aí falamos do princípio da proteção integral, reconhecido pelo artigo 227 da Constituição Federal como um preceito ético e normativo de direitos humanos. Afetar o CONANDA é uma forma de violar o princípio da proteção integral e violar direitos humanos que estão, entre outras normas, não só do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, consagrados e reconhecidos pelo Brasil. E aí falamos da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que está completando 32 anos agora, em 2021, e que o Brasil subscreveu, incorporou e reconheceu como parâmetro normativo para a cidadania de crianças e adolescentes. O CONANDA tem como função controlar e formular a política nacional. Isso se dá através da participação da sociedade civil, organizações, movimentos sociais, expressões vivas da democracia que nós acreditamos e que nós defendemos. E é nesse sentido que trago à baila desse julgamento o precedente formulado pelo ministro Marco Aurélio na ADI 6121, no que diz respeito a uma política de ataque do governo federal contra os conselhos e comitês que formulam política de direitos humanos no Brasil. Neste julgamento, o ministro Marco Aurélio, entre outras questões, firmou o entendimento e foi reconhecido por este plenário de que qualquer alteração em relação ao funcionamento aos conselhos e comitês deve passar pela necessária legislatura do Congresso Nacional, formulando-se ali uma lei que possa alterá-lo. E assim trouxe o ministro Marco Aurélio quando disse: daí resumir a participação política dos cidadãos ao ato de votar é passo insuficiente ao fortalecimento da vitalidade prática da democracia, cujo adequado funcionamento pressupõe o controle crítico e fiscalizatório das decisões públicas pelos membros da sociedade. Povo que não exerce, não se autogoverna. Disse ainda o nobre ministro: considerada a democracia participativa, observa Paulo Sérgio Novaes de Macedo, cidadão não é mero sinônimo de eleitor, mas de indivíduo participante, fiscalizador
e controlador da atividade estatal. E é nesse sentido que é preciso reestabelecer a ordem jurídica e declarar que o decreto formulado pelo governo federal, este nefasto 10.003, de 4 de setembro de 2019, afeta como um tiro de morte a participação da sociedade civil neste que é o espaço principal de formulação e controle social dos direitos da criança e do adolescente. E é nesse sentido que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, como amigo da Corte, traz para consideração deste plenário a necessidade de re-ratificação da decisão monocrática do ilustre ministro Luiz Roberto Barroso e para que inclua na mesma a importante paridade quantitativa e qualitativa das representações da sociedade civil, além de excluir o voto Minerva, que dá à presidência uma maneira de se sobrepor ao critério de participação isonômica da própria sociedade civil. E, por fim, a questão da recondução, que precisa ser assegurada diante da pluralidade das representações. São as considerações do Movimento Nacional de Direitos Humanos, esperando, então, que a tutela seja confirmada e retificada nos aspectos que aqui suscitamos. Muito obrigado.